Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Desde já vocês são muito bem-vindos em mais este vídeo que nós estamos gravando a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical, onde nós temos a certeza de que juntos nós aprenderemos muito mais a respeito da Palavra de Deus. Para começar a nossa aula de hoje, nós estamos dando início à lição de número 4 da classe dos jovens, onde tem como tema da lição Desafiando a Deus no Deserto. Vale ressaltar que nós estamos estudando a lição O Perigo das Tentações, da classe dos jovens, ó, aqui, vou deixar aqui para vocês, tá bom? Essa revista aqui é da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nós estamos na lição de número 4, a aula que será ministrada no próximo domingo, dia 24 de abril do ano de 2022. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, é muito importante você se inscrever aqui no canal, ativar aí o sininho de notificação, porque toda semana nós postamos aqui a aula que será ministrada no próximo domingo. Então, para que você aí que é um professor muito bem aplicado e não gosta de perder nenhuma aula, gosta aí de sempre estar enriquecendo seus conhecimentos, deixa o sininho de notificação ativado aí para que juntos aí nós possamos crescer muito mais na graça e no conhecimento de Deus, tá certo? Pessoal, vamos começando aqui com o nosso texto bíblico, que ele se encontra no livro de Números, no capítulo 14, no versículo de número 29, que ele diz assim: Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Então olha aí, pessoal, esse aqui é o nosso texto principal, a gente vai ter a aula com base nesse texto, e repetindo aí o título da lição, Desafiando a Deus no Deserto. Então na aula de hoje, nós vamos aprender aí a respeito do perigo das murmurações, das reclamações que o povo de Israel fez contra Deus enquanto eles estavam no deserto, rumo a Canaã. Então, fica comigo aí até o final, porque tem muita coisa boa. Vamos lá? Gente, o resumo da nossa lição fala assim, ó. A tentação da murmuração contra Deus fez os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. Olha o perigo aí, gente. O perigo da murmuração. Então, esclareça muito bem isso daí para os seus jovens. Eu vou até anotar isso aqui, porque domingo que vem eu quero aí frisar esse texto aí junto com os meus alunos lá. Tá certo? Gente, os objetivos aqui também são 3. O primeiro deles é mostrar que os hebreus desprezaram a presença de Deus durante a caminhada rumo à Terra Prometida. O segundo objetivo é explicar as consequências de os espias terem infamado a terra que Deus disse que era boa. E o terceiro objetivo é expor a causa do atraso de 40 anos na entrada da Terra Prometida. Então, gente, fica comigo até o final porque essa aula tá muito boa mesmo. Pega aí o seu caderno, a sua caneta e vamos fazer algumas anotações, tá certo? Gente, o texto bíblico é muito importante. Ele é um pouquinho extenso, mas eu não vou abrir mão de ler ele com vocês, porque através do texto bíblico ele vai trazer base para toda a nossa aula, tá bom? Então, nosso texto bíblico ele se encontra em Números, capítulo 13, do versículo 25 ao 33. Vou deixar aqui na tela, mas acompanhe comigo a leitura. Ó. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha aí, gente, que importante a respeito dessa leitura. Nós vimos ali que um grupo que foi espiar a terra, eles falaram que a terra era boa, porém eles colocaram diante do povo as dificuldades. E antes mesmo deles possuírem a terra,
eles já estavam falando ali as dificuldades de chegar até lá, dos problemas, dos moradores, só que eles não sabiam que aquela terra quem daria para eles era o próprio Deus. Porém, Josué e Caleb trouxe boas notícias para o povo, falando que tinha as dificuldades sim, mas encorajou aquele povo a possuir a terra, porque certamente Deus daria a eles por herança, tá certo? Gente, para começar a nossa aula aqui, eu separei aqui algumas coisas muito importantes e é legal você que tem aí como um hábito de anotar, você como um bom professor, anote isso daí. Porque quando a gente está falando a respeito da reclamação, a reclamação ela também traz o pecado. O pecado do quê? Da murmuração. E, consequentemente, ele traz as suas consequências. Então, a primeira reclamação que eu anotei aqui está trazendo a respeito da falta de comida. Números capítulo 11, verso 14. Qual que foi o pecado? O pecado é eles cobiçaram o que não tinham. Então, anotem isso daí, a referência, Números capítulo 11, versículo 4, que eles reclamavam da falta de comida, e o pecado é que eles estavam cobiçando o que não tinha, tá certo? Aí você pode se perguntar, mas qual que é a consequência disso? A consequência é que Deus mandou codornizes, mas quando as pessoas começaram a comer, ele as atingiu com uma praga. Anotou aí? Então vamos aqui para a nossa segunda reclamação. A segunda reclamação está em Números capítulo 14 também, do verso de número 1 ao 4, que diz assim: desejaram retornar ao Egito. Olha que loucura isso, gente. O povo de Israel tinha acabado de sair da escravidão do Egito e na primeira dificuldade eles apelam para querer voltar para o lugar da escravidão. E qual que foi o pecado que eles cometeram? Eles rebelaram-se contra os líderes estabelecidos por Deus e demonstraram a falta de confiança no Altíssimo. Então, anote isso aí também, tá certo? Qual que foi a consequência disso? Todos os que reclamaram não puderam entrar na terra prometida. Então é importante vocês frisarem isso. A murmuração, a reclamação, ela traz graves consequências na vida do ser humano que serve a Deus, tá certo? A terceira reclamação qual que foi? Está em Números capítulo 16, versículo 3, que diz assim: a autoridade e a liderança de Moisés e Arão. Eles reclamaram da autoridade e da liderança de Moisés e Arão. E qual que foi o pecado? O pecado era a ganância por poder e autoridade. A consequência? As famílias, os amigos e as posses de Corá, Datã e Abirão foram engolidos pela terra. Então expliquem isso daí para os seus jovens, para a sua classe. E qual que foi a quarta reclamação, o quarto pecado? Está em Números capítulo 20, verso de número 2 e 3. Eles reclamaram pela falta de água. Qual que foi o pecado? Recusaram-se a crer que Deus proveria tudo como havia prometido. Então eles esqueceram da promessa e ainda ficaram murmurando, falando que Deus não ia fazer, que Deus ele não cumpriu a sua promessa, tá certo? E qual que foi a consequência disso? Moisés pecou com o povo e foi impedido de entrar na terra prometida. Gente, isso aqui é muito grave. Explique isso para os seus alunos, que quando você tem um grupo que é murmurador, quando você tem um grupo que ele não consegue obedecer às ordens do seu líder, na maioria das vezes, esse grupo é capaz de fazer até o seu líder cair. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés também ele pagou um alto preço. E qual o preço que foi esse? Ele não entrou junto com os israelitas na terra prometida, tá certo? Então explique muito bem isso daí para os seus alunos, para que eles possam sair da aula refletindo a respeito da murmuração e a respeito desse desafiar a Deus em meio às dificuldades, tá certo? A nossa lição também ela é dividida por 3 tópicos, contendo seus subtópicos. O tópico primeiro, ele traz aí a respeito da desprezando a presença de Deus na caminhada. Gente, isso aqui é uma reflexão muito profunda, porque na maioria das vezes, no auge aí da nossa caminhada, às vezes nós podemos cometer aí alguns erros. Erros esses que os próprios israelitas cometeram enquanto eles estavam caminhando para a terra prometida. Então, explique isso daí para a sua classe, para que eles jamais desprezem a presença de Deus, seja ela aonde for a sua caminhada. Aonde quer que eles estejam caminhando, que eles jamais venham desprezar a presença de Deus. A presença de Deus ela é muito importante na vida da pessoa, porque a presença de Deus ela traz prosperidade, traz vida e vida em abundância. Então, em hipótese alguma, nós podemos desprezar a presença de Deus, assim como o povo de Israel fez logo após a sua saída da terra do Egito, da escravidão das mãos de Faraó. Então, discorra isso muito bem com os seus jovens, porque o subtópico primeiro, ele vem trazendo a respeito das águas amargas em Mara. E ele diz assim, ó: Moisés registra que após saírem do Mar Vermelho, os hebreus andaram na direção do deserto de Sur por 3 dias, sem encontrar água. Isso está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 22. Ao chegar a uma localidade chamada Mara,
encontraram água, mas logo descobriram que elas eram amargas. Êxodo capítulo 15, versículo 23, pessoal. Não se consegue matar a sede em um deserto bebendo uma água com sabor desagradável. Na prática, provavelmente se tratava de águas com um sabor diferenciado pela presença de minerais, o que pode ter causado estranheza aos israelitas sedentos. É curioso que os mesmos israelitas que bebiam das águas nada saudáveis do rio Nilo reclamassem das águas amargas de Mara. Na escravidão não reclamavam do que eram obrigados a beber, mas bastou ficarem livres que passaram a reclamar de tudo. Gente, olha que reflexão essa daqui. Eles estavam escravos na terra do Egito, comendo a pior comida que existia, tomando a água mais impura que existia. Agora que eles estavam livres, tudo para eles era motivo de reclamação. Tudo para eles era motivo de murmuração. Até que eles chegaram nesse local chamado as águas amargas em Mara. Então, através disso, explique para os seus alunos a importância da confiança em Deus, porque é a confiança em Deus que vai fazer a gente ser diferentes na humanidade. É quando nós temos a presença de Deus, nós vamos conseguir prosperar em meio ao caos. Quando nós temos a presença de Deus e não murmuramos, nós vamos ser destacados no meio da sociedade que nós estamos vivendo. Isso foi o que aconteceu na vida dessas pessoas. Enquanto eles murmuravam, Deus os castigava. Só que tinha pessoas ali que optaram por obedecer à voz de Deus. E isso nós vamos ver adiante, tá certo? No subtópico 2 ele diz assim: o envio do maná. Passados mais alguns dias, os hebreus novamente murmuraram contra Moisés e apresentaram a Arão suas queixas. Por qual motivo? Por não terem o que comer. Eles não pediram alimentos a Deus. Era mais fácil colocar a culpa em Moisés do que se lembrarem de que haviam sido escravos de Faraó. As suas memórias não estavam nos milagres que haviam presenciado, mas nas panelas com carne e nos pães que comiam, até fartar. É importante observar que o esquecimento é muito próximo da ingratidão. Os hebreus não agradeceram a Deus pela liberdade, nem pela provisão recebida. Eles preferiram permanecer como escravos bem alimentados e murmuraram contra Deus. Gente, o perigo da murmuração, ela traz grandes consequências para a vida do ser humano. E nós já vimos isso no começo da aula, quando eu apresentei para vocês aí a respeito da reclamação que traz o pecado e, consequentemente, traz as suas consequências. Então, quando nós agimos dessa forma, nós estamos falando para Deus assim, viu, Senhor? O Senhor é obrigado a nos abençoar. De maneira nenhuma. E o que aconteceu nessa situação? O povo de Israel se esqueceram de pedir os alimentos a Deus. E eles chegaram murmurando diante de Moisés. Então, você, como é um bom entendedor da Bíblia, vai conseguir explicar isso de uma forma muito clara e objetiva para a sua classe. Porque quando o povo ele se esquece daquilo que Deus fez na sua vida, a lição está nos dizendo que isso chega muito próximo da ingratidão. Então, o fato de nós nos esquecermos do que Cristo fez pelas nossas vidas um dia na cruz do Calvário, quando nós nos esquecemos disso, nós estamos sendo ingratos a tudo aquilo que Jesus ele fez e padeceu pelas nossas vidas. É o que o texto está nos dizendo. Ele fala assim, ó, é importante observar que o esquecimento é muito próximo da ingratidão. Então, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, todas as vezes que nós nos esquecemos da provisão de Deus em nossa vida, nós estamos sendo ingratos a tudo que Ele fez por nós. Então, apresente isso para a sua classe, para que os seus jovens possam refletir a respeito das suas atitudes que eles têm tomado diante de Deus. Subtópico de número 3, ele está dizendo, as águas de Refidim. Como se fossem poucas essas duas ocorrências anteriores, Moisés registra uma nova murmuração dos israelitas contra Deus. Ao chegarem em Refidim e percebendo que não havia ali água, logo se puseram a reclamar contra Moisés. Esse relato nos evidencia duas verdades. Era comum o povo reclamar contra Moisés, e essas murmurações eram vistas por Deus como um pecado contra ele. Os hebreus chegaram a dizer, está o Senhor no meio de nós ou não? Duvidar da presença de Deus junto a nós pelo fato de faltarem um ou mais elementos essenciais à vida é falta de confiança na provisão divina. Gente, então veja a ousadia do povo israelita diante de Deus. Eles chegaram a duvidar, eles chegaram a questionar e eles chegaram até zombar a respeito da presença de Deus no meio deles. E a consequência disso, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que foi o impedimento de todo aquele povo que saiu do Egito de entrarem na Terra Prometida, inclusive Moisés. De todas aquelas pessoas que saíram do Egito,
Apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. E foram as 2 pessoas que, quando avistaram a terra, falaram: não, a terra é boa, tem gigante, tem todas as dificuldades que uma cidade grande pode ter, porém a terra é boa. Vamos possuir por herança a terra que Deus ele tem prometido a nós e aos nossos pais. Então percebam, de todas aquelas pessoas que saíram da terra do Egito, apenas 2 pessoas adentraram diante da terra de Canaã. Explique isso para os seus alunos para que eles possam entender que a reclamação não resolve nada na vida do crente. Ela apenas retarda e atrasa os planos e as promessas de Deus de se cumprirem na sua vida. E se é que vão se cumprir com essa murmuração que provavelmente aí você esteja fazendo diante de Deus, tá certo? O tópico de número 2, ele vem trazendo o seguinte subtema: infamando a terra que Deus disse que era boa. Aqui é muito importante vocês conversarem com os seus alunos, porque Deus ele já havia prometido a terra para o povo. E quando ele envia espias para verificar a terra, para analisar a terra, aquelas pessoas que foram até lá chegaram desanimando o povo. Então, explique isso para os seus alunos, que a murmuração daquilo que Deus ele falou que é bom, percebam, anota aí. Deus ele falou que a terra é boa. Deus ele falou que você vai possuir a terra. Aí você está olhando a terra, você está olhando tudo que existe nela, e aí você começa a falar mal, começa a reclamar, começa a murmurar, e Deus então ele impede você de possuir a terra que um dia ele te prometeu. Aí você pode se perguntar: ah, mas Deus ele me prometeu, então ele vai cumprir. Negativo. Toda promessa que Deus ele fez para o seu povo tinha uma condição. Qual que era a condição aqui nesse momento? Deus ele mandou o povo espiar a terra para o povo enxergar as coisas boas que tinham lá, não as dificuldades. Dificuldade por dificuldade eles estavam enfrentando no deserto. Só que Deus ele fez uma promessa para aquele povo, e a promessa era que eles possuiriam por herança a terra de Canaã. Então, aquele povo que recebeu a promessa, eles não viram a promessa se cumprir na vida deles. Os seus filhos, os seus descendentes que desfrutaram da promessa que um dia Deus fez para ele. Então tome cuidado. Se Deus ele te fez uma promessa, zele por ela, cuide da promessa, para que você, ao reclamar, ao murmurar, não venha perder a terra que Deus ele te prometeu. Então, anota isso aí, tome isso como lição e compartilha com seus jovens lá, tá ok? E por fim, nós temos aqui o tópico de número 3, trazendo um atraso de 40 anos. E aqui eu já encerro, meu irmão. Aqui não tem choro e nem vela. A murmuração, a reclamação e a desconfiança em Deus fez os planos de Deus se atrasarem por 40 anos. Não foram 40 dias, foram 40 anos que o povo ficou padecendo no deserto. Padecendo entre aspas, porque Deus ele não deixou faltar o alimento, Deus não deixou faltar a água, a sandália nos pés dele não se acabavam, a roupa não se esgotava, não se rasgava, porque Deus cuidou deles no deserto. Só que eles não entraram na terra prometida. Quem entrou na terra prometida foram a sua geração posterior, porque aqueles reclamadores, eles sequer puderam ver com seus olhos a terra prometida. Deus ele ainda teve misericórdia de Moisés, fez Moisés subir ao monte e avistar a terra, porém entrar nela Deus não deixou. Tudo isso por causa da reclamação, da desobediência, da murmuração. Então percebam, quando nós reclamamos, murmuramos e não acreditamos naquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, as promessas se atrasam. E na maioria das vezes, elas nem se cumprem na vida daquele que reclama, na vida daquele que murmura. Então, leve isso para a sua classe, leva isso aí para os seus alunos e reflitam com eles. Façam com que a sua classe murmure menos ou tenha tolerância zero de murmuração, de reclamação. Façam eles serem gratos a Deus. Ensine os seus jovens, os seus adolescentes a agradecerem a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, tá bom? E aqui nós encerramos a nossa aula de número 4. Eu espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários aqui se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificação e me seguir lá no Instagram também. Tá aqui em cima, ó, tá bom? Gente, que Deus te abençoe e até a semana que vem. Fique na paz do Senhor Jesus.